o Bahia adquiriu em definitivo a contratação do meia Made in Cotia, contrato até o final de 2030. O Grupo City, né, o Bahia, vai pagar 3,8 milhões de euros pelo jogador, 23,5 milhões de reais em 3 parcelas até agosto de 2027, para adquirir 100%. O São Paulo não fica com nada dos direitos econômicos do Nestor, não ganha nada em uma futura venda, por exemplo, para algum outro time. Além disso, né, o São Paulo já tinha recebido 1,5 milhão de euros, que o Bahia já tinha pago pelo empréstimo do jogador no início dessa temporada. Nesse ano, tem 45 jogos, 7 gols e 6 assistências. JP, queria que você comentasse como fica seu coração com essa venda. É um cara que não tem como, né? Tem um carinho enorme da torcida do São Paulo, fez o gol que eu mais comemorei na minha vida, que é o gol da Copa do Brasil. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa venda do Rodrigo Nestor. É engraçado que se você olha os comentários da torcida do São Paulo, é uma decepção com a venda, né? Uma raiva, um incômodo com os valores, com a saída do jogador em definitivo. Mas quando você vai analisar os comentários de boa parte da torcida do Bahia, o pessoal bravo achando que o Bahia gastou muito com o Nestor, não gostando da contratação. Então é engraçado esse desequilíbrio do futebol, né? Na verdade, no caso, equilíbrio, né? Muitos achando bom, outros achando ruim. Eu, no geral, sinto falta do Nestor pelos desfalques que o São Paulo tem tido ao longo da temporada. O São Paulo praticamente não teve o Oscar saudável esse ano, principalmente depois do Campeonato Paulista, que foi o único momento, talvez, que ele conseguiu jogar de fato pelo São Paulo. Foi no Campeonato Paulista, ele jogou muito pouco no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, ele jogou 60 minutos, que foi o jogo contra o Talheres, o primeiro tempo e uma parte do segundo tempo. Então, assim, a gente não tinha o principal jogador criativo do time. Matheus Alves foi vendido rapidamente, jogou muito pouco, foi vendido. Rodriguinho teve um pequeno momento de destaque, depois acabou caindo de novo e agora tá lesionado. E o Marcos Antônio, que foi usado nessa função, já tá lesionado de novo. Então, hoje, seria um jogo que o Nestor certamente seria titular, Felipe. Seria um cara importante pro time hoje, seria titular, talvez, na partida. Certamente, eu não digo certamente porque a gente teria que analisar o estilo do Crespo, né? Mas, para mim, assim, na minha concepção, certamente seria titular. E aí seria útil para o time, seria útil para o elenco. Eu acho que é um jogador que ainda seria bastante importante para se ter no elenco. Ele, o próprio Michel Araújo é um cara que achava importante se ter no elenco. E aí, quando o São Paulo, né, faz essas negociações, precisamos movimentar o caixa do clube, precisamos reduzir folha salarial. Só que o São Paulo não reduziu a folha salarial. Perdeu Nestor, perdeu Michel Araújo e trouxe Rigoni, trouxe Dineno. Eu preferia ter esses dois do que os que vieram. Sinceramente, eu preferia manter Michel Araújo e Rodrigo Nestor do que ter o Rigoni, do que ter o Dineno. Então, assim, eu sinceramente não entendo como um negócio tão positivo nesse ponto. Acho que o valor, enfim, acordado é um valor que você pode discutir. Eu acho que o Nestor perdeu bastante a valorização pós-Copa do Brasil por conta da lesão que teve, e aí o ano passado não foi o melhor ano do Nestor. Ele ficou bem longe de repetir as atuações que teve em 2022 e 2023. Em 2022 foi um ano muito bom do Nestor, né? No comando do Rogério Ceni, eu acho que foi o ano que ele realmente se desenvolveu no São Paulo e conseguiu ter um destaque maior. Acho que jogou até mais em 2022 do que em 2023, jogou até melhor com o Rogério do que com o Dorival, mas com o Dorival ele ganha realmente o protagonismo, de ser o cara ali que faz o gol do título da Copa do Brasil, de realmente ter uma grande competição para chamar de sua, né? Que foi o caso da Copa do Brasil pelo São Paulo em 2023, com o título, com grandes atuações. Então, de fato, é um jogador que ficou marcado na história do clube. Ciclos se encerram, isso é natural, mas acho que o Nestor ainda teria espaço nesse atual elenco do São Paulo, tendo em vista o alto número de lesões. Se o São Paulo tivesse sido assertivo, vamos negociar o Nestor para apostar nos meninos da base que estão chegando nessas funções, apostar no Matheus Alves, ter o ano do Matheus Alves, ainda ter o Rodriguinho, tem o Oscar no elenco, e o Oscar estivesse saudável. Se o São Paulo tivesse, talvez, um departamento médico, uma preparação física adequada, que colocasse os jogadores em condição, e o São Paulo ainda tivesse Matheus Alves, tivesse Rodriguinho em condições físicas, Oscar em condições físicas, aí faria mais sentido também a negociação do Nestor, porque em condições normais talvez fosse melhor para ele, teria mais espaço lá no Bahia. Só que, como o São Paulo perde muitos jogadores e hoje, pro jogo de hoje, exclusivamente falando, não tem jogador criativo à disposição porque todos estão lesionados, o Nestor seria útil, né?
Exatamente. São Paulo negociou seus operários da bola, os caras que compunham o seu elenco, trouxeram ninguém, né? Trouxeram jogadores bem abaixo no meio da temporada, apostaram na utilização da base, tiveram que vender os jogadores da base. Enfim, complicado. Eu queria que você, JP, a galera tá falando mais um vendido a preço de banana. Cara, eu não acho o preço tão ruim, tá? É um jogador que já tem uma idade um pouco mais elevada, não fez um É. ano bom, como você falou, em 24, mas eu queria saber de você que o Daniel Marçal pergunta: foi uma boa venda, na opinião de vocês? Eu queria saber a sua. Ah, cara, eu acho que foi uma venda ok. Acho que não dá pra falar que foi uma ótima venda, porque não foi um valor tão alto, é um valor que, enfim, não é o que o São Paulo projetou nesse jogador. O São Paulo projetava ganhar muito mais dinheiro, inclusive segurou o atleta para jogar a Copa do Brasil, se valorizar e, né, valorizaria naturalmente com o título, só que ele lesionou. Logo depois da final da Copa do Brasil, ele teve uma lesão grave no joelho, e aí o valor de mercado do Nestor naturalmente caiu bastante. Ele perdeu aí 6, 7 meses de desvalorização, e já é um jogador que não é tão jovem mais. A gente fala do Nestor como se fosse um menino ainda, mas o Nestor já é um jogador de 25 anos de idade, cara. Para o mercado ele já não tem tanta valia assim, né, que teria outrora, né? Pô, 2 anos atrás o Nestor valeria muito mais do que ele vale hoje. Então, eu acho que é uma venda ok, não é uma péssima venda, acho que é compreensível também por conta da desvalorização que ele sofreu. Ele não é titular absoluto no Bahia, não é titular absoluto, ele começou a jogar no Bahia muito por conta das lesões que aconteceram lá no time do Bahia, que também convive com problemas seríssimos de lesão. Rogério Ceni, inclusive, no sábado, quando enfrentou São Paulo, sábado retrasado, estava bem irritado com isso na coletiva. O Bahia sofre muito com problemas físicos, e aí o Nestor começou a ganhar espaço lá por conta dessas questões, porque não é titular absoluto lá. Então não é um cara que convence, tanto que a própria torcida do Bahia não tá tão feliz assim com a venda. Então eu acho que é uma venda ok. Eu acho que o valor poderia ser melhor, até poderia, você pode discutir isso. Acho que é bem discutível a questão da utilidade dele no elenco do São Paulo. Acho que poderia ser um jogador útil, tendo em vista as lesões que o São Paulo teve e as negociações que o São Paulo fez. Mas eu também não acho que o Nestor seja, nossa, um cara, pô, o gênio da bola. Acho que muita gente da torcida do São Paulo tem o carinho pela Copa do Brasil, que é justo, né, mas confunde um pouco esse carinho com o nível que o jogador tem hoje. Gente, o Nestor não é um cara que é absurdamente craque. Não é um craque da bola, não é um cara que muda jogo. Não é mais esse jogador. O Nestor ele não se desenvolveu da forma que todo mundo gostaria, da forma que todo mundo esperava, né, no caso. Então, não é um jogador, para mim, que é todo esse craque que muita gente da torcida, pelo carinho, pela confusão de sentimentos, pinta. Eu, sinceramente, acho o Nestor um jogador ok, um jogador que é bom, que ajuda, que tem um bom chute de fora da área, tem um bom passe, mas não é um cara que vai mudar jogo e vai mudar o patamar do clube. O Bahia não vai ficar melhor, não vai mudar de patamar por conta do Nestor. Acho que é um jogador que pode compor bem o elenco, jogar algumas partidas, mas não acho que seja também um atleta que muda a realidade do clube. Acho que pode ser considerado uma venda ok, viu? Também concordo. Foi uma venda justa. Para mim, o Paulo Nobre foi perfeito. É o valor justo, o valor cobrado pelo Nestor. Talvez se, como você falou, se não tivesse tido uma lesão, sido negociado em 2023, o São Paulo conseguiria mais dinheiro nele. Mas é o si, né? A gente está falando sobre si. O Nestor não fez um 24 parecido com o 23. Ele até, inclusive, perde o pênalti na eliminação do São Paulo, né? Na Libertadores. Isso fica muito marcado. É... o Maurão Mene falando, até vamos ser sinceros, agradeço ao Rogério Ceni que contratou o Rodrigo Nestor. Eu acho que seria importante essa temporada, mas também nada tão exagerado, assim Ô como Fê, alguns. Pode falar. mas assim, na minha opinião, pelo menos, é como eu falei, ele seria muito importante por conta dos desfalques que o São Paulo tem e por ter negociado, por exemplo, o Matheus Alves. Para mim, a negociação do Nestor tinha um claro sentido. O Oscar chegando, seria o titular da posição, titular como meia. Matheus Alves como reserva imediato, tendo o seu ano de desenvolvimento. E ainda a opção do Rodriguinho. Rodriguinho, inclusive, que no começo do ano era cogitado um empréstimo dele, por conta do espaço do Matheus Alves. Só que Oscar teve problemas de lesão o ano inteiro. Matheus Alves foi vendido. Rodriguinho teve um pequeno momento de destaque e agora se machucou. Marcos Antônio, que também joga nessa função, tá machucado. Olhando por essa ótica, talvez para o jogo de hoje,
pô, seria importante ter o Nestor pelo menos no banco de reservas para ter mais uma opção para o time do São Paulo. Mas não é que é um cara que, nossa, faz uma falta tremenda no elenco, sem o Nestor. O São Paulo não ganhou a Libertadores, não avançou contra a LDU, não eliminou o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, porque não tinha o Nestor. Acho que não é bem por aí. Eu acho que os desfalques que fazem falta para o São Paulo são caras que mudam o patamar do clube. Lucas Moura, o Oscar em condições técnicas, os centroavantes que o São Paulo não tem mais. Agora, o Nestor, sinceramente, não é um cara para mim que muda o nível do elenco.